Atenção, eu vou ler o breve currículo do príncipe Luiz Felipe. Luiz Felipe de Orleans e Bragança formou-se em administração de empresas pela Fundação Armando Álvares Penteado, 91. Fez mestrado em ciência política em 93 pela Universidade de Stanford, MBA pela INSEAD, na França, em 97. Trabalhou na área de planejamento financeiro da Saint-Gobain, nos Estados Unidos, por 3 anos. Trabalhou por 3 anos no JP Morgan, em Londres, e no Banco Lazard Frères, em Nova York. Em 2000, assumiu como diretor da América Online, para a América Latina, responsável por acordos comerciais na região. Em 2005, fundou a ICAT do Brasil na área de distribuição de motopeças. Em 2012, fundou a Zapti, uma incubadora de meios de pagamento móvel. Em agosto de 2014, iniciou suas atividades como ativista político. Em fevereiro de 2015, foi cofundador do movimento liberal Acorda Brasil. Com a palavra, o príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Obrigado, Ribas. Todo mundo, deixa eu ver se está funcionando. Bom dia a todos, muito obrigado por estar me recebendo. Muito obrigado, Ribas, por estar me convidando pelo evento, organizar o evento. Eu gostaria de passear um pouquinho aqui pelo palco, porque eu vou ter que dirigir aqui a apresentação. É uma apresentação um pouquinho didática, mas eu acho que é necessário a gente fazer um resgate didático, para que a gente possa fazer uma análise mais profunda de todos os tipos de governo e do futuro que nós gostaríamos de ter. Então, gostaria de vincular 2 temas aqui, que é o estilo de governo, tipo de governo e estabilização. Estabilização, poucas pessoas falam no Brasil, como é que estabilizam o sistema político. Deveria ser o principal tema de todos os políticos no Brasil, mas poucos falam sobre isso. Deixa eu ver se eu consigo mudar daqui. Antes da gente falar de estabilização, precisamos entender a origem dos 3 poderes que existem hoje, e se é que estamos limitados a esses 3 poderes. Vamos entender aqui, isso aqui eu estou resgatando de uma apresentação que eu tenho, que é muito mais abrangente, mas o tema aqui é mais específico sobre estabilização. É necessário entender isso aqui. Isso aqui foi determinado por Platão, observando os ciclos das cidades-estado do Peloponeso, que era na Grécia Antiga. Com essa observação, ele viu que havia um ciclo em que começa com uma anarquia, um soberano forte se torna o poder, mas com o tempo, com a concentração de poder, esse soberano se perverte. Ele passa a representar interesses próprios e não interesses do bem comum. Ele se torna uma tirania. Dessa tirania é deposta por quem? Pela sociedade do bem, os cidadãos do bem, os aristocratas. Os aristocratas no poder por muito tempo, eles acabam se pervertendo, se tornam uma oligarquia, ou seja, começam a olhar o bem próprio. Dessa oligarquia é deposta por outro poder legítimo, que é a democracia, que é o poder do povo que se ergue para depor o oligarca. Uma vez que essa democracia também se perpetua no poder, comete abusos contra a Constituição, a lei e a ordem natural, o que acontece? Ela começa a se tornar uma oclocracia. Oclocracia são as hordas, são as massas tomando conta do poder. Dessa oclocracia, torna-se de novo um sistema anárquico, o ciclo começa tudo de novo com uma monarquia. Muito bem. O que entendemos desse ciclo aqui é que existem 3 poderes legítimos, que existem a todo momento. A todo momento você tem o poder do salvador da pátria. A todo momento você tem o poder dos cidadãos do bem, que são a aristocracia. E a todo momento o povo tem que ser representado. Esses são os 3 pilares representativos e legítimos. É muito importante entender a legitimidade. É exatamente isso que faz um poder estável e é o que também perverte o sistema. Por quê? Quando se associa a legitimidade somente ao monarca, o que acontece?
Concentração de poder na monarquia. Quando se concentra legitimidade somente na aristocracia, o que acontece? Se torna uma oligarquia. E ao mesmo tempo, quando somente a democracia é legítima, você cria um problema de estabilização também. Você preclude do sistema os cidadãos do bem, que têm o conhecimento, e o salvador da pátria, que está fora do sistema. Então tem um desequilíbrio natural quando você foca em um poder em detrimento dos outros dois. Então o que é estabilização? Alguém sabe o que seria estabilização? É o equilíbrio desses três poderes. Esse é que é o ponto. Não é um poder. Temos que ter democracia, 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 democracia. Não é isso. A democracia por si só ela é destrutiva. Alguém conhece algum abuso da democracia? Sócrates morreu por quem? Na mão de quem? Quem matou Sócrates? Democracia. Quem salvou Atenas? Temístocles, na guerra de Maratona. Quem condenou Temístocles? Democracia. O abuso da maioria, abuso do poder pela maioria. Ao mesmo tempo que, tradicionalmente, você tinha a monarquia concentrando muito poder. Eventualmente, os cidadãos do bem se ergueram e falaram assim, não, temos um contraponto aqui. Por muitos tempos, podemos dizer alguns milênios, a monarquia dividiu o poder com a aristocracia. Há 2.500 anos atrás, criou-se o poder da democracia. Legitimou-se esse poder no sistema político. Desde então, tentamos equilibrar esses três pilares. Bom, vamos entender que Montesquieu já entendeu isso. Montesquieu, a origem dos três poderes de Montesquieu, que é o executivo, o legislativo e o judiciário, estão baseados nessa origem aqui. Monarquia, aristocracia e democracia. Monarquia, aristocracia e democracia. Quem é o poder executivo, de acordo com Montesquieu, seguindo esse triângulo antigo? Quem que seria? O monarca. Quem é o poder, quem preenche o poder da aristocracia? O judiciário. E o legislativo representa o povo fazendo leis, judiciário julgando essas leis, o salvador da pátria, o monarca executando essas leis. Essa que é a evolução natural até Montesquieu. Agora, paramos em Montesquieu? Paramos aí? Só temos três poderes? Aí é que é o ponto. Vamos aqui ao próximo quadro. Opa, estou voltando atrás aqui. Bom, muito bem. Na Grécia Antiga, você tinha dois reis. Não era um rei, era dois reis. Então, já na Grécia Antiga, já havia uma evolução do sistema. Um rei responsável por guerras, era acompanhado pelos éforos. Os éforos eram magistrados eleitos distritalmente pelo povo para controlar o rei das guerras. Para ter o quê? Cumplicidade institucional. O outro rei era responsável pela administração pública. Então já existia um poder de veto entre um rei e outro. Naquela época, estamos falando aqui há 3.000 anos atrás. Aí havia os gerontes, que eram os patrícios, era a aristocracia no poder. Você tem os éforos, que faziam parte eram eleitos pelo povo. E como é que você limita a democracia aqui? A democracia não podia ser tão abrangente também. Cada um tem o seu limite. O executivo já encontrou o seu limite, um rei limitando o outro. A aristocracia era limitada pelo poder dos éforos, que eram os magistrados, certo? Os magistrados limitavam a aristocracia. E a aristocracia limitavam também os éforos. E quem limitava a democracia? O processo de determinar quem era cidadão. O cidadão era somente um espartano. Um espartano era alguém que era nascido de origem espartana. Então existia uma certa limitação. Não incluíam os mercantes, não incluíam a sociedade mais os escravos naquele tempo. Então existia também limitação na democracia. Nenhum dos poderes pode existir de maneira ilimitada ou ser aberto completamente. Temos esse problema no Brasil. O sistema brasileiro é completamente aberto. Não só o executivo não tem limite, o judiciário não tem limite, o legislativo não tem limite e a democracia não tem limite. Então temos um governo ilimitado em todas as suas fontes. A República Romana, quando ela foi constituída, mais ou menos há 500 anos antes de Cristo, ela seguiu que modelo? Ela não seguiu o modelo ateniense democrático, que naquela época estava extremamente instável, exatamente por causa desse problema da democracia.
eles optaram pelo sistema espartano, por causa da estabilidade. Vamos lembrar esse termo. Vamos voltar a esse termo mais tarde. Vamos voltar aqui. Esse aqui é um modelo de Estado-membro dos Estados Unidos. Esse modelo é muito interessante. Por quê? Porque os eleitores num Estado-membro, vamos lembrar que um Estado-membro nos Estados Unidos é considerado uma república autônoma. Eles têm uma Constituição e existem muitas poucas maneiras do Estado federal infringirem intervenção num Estado-membro. E o que acontece no Estado-membro, então? Ele tem liberdade de se organizar. Cada Estado-membro, originalmente, lá atrás, no século XVIII, todos aqueles que já detinham o poder público naquele ponto, eles já tinham evoluído do sistema de 3 poderes. Então já existia uma certa crítica com relação a tentar estabilizar somente 3 poderes. Então eles criaram vários poderes. Até na própria, voltando até ao modelo ateniense, havia 9 arcontes, 9 governadores, um governava o legislativo, outro governava guerras, e todos eles eram eleitos. E o que eles seguiram aqui? Muito similar também. Os eleitores conseguem eleger um governador, um promotor-geral, deputados distritais, promotores distritais, xerife, secretário-geral que toma conta das eleições. As eleições, a lei eleitoral é por Estado, ela não é pela União, como é aqui no Brasil. Aqui é uma lei uniforme em todo o território. Lá, cada Estado determina suas próprias leis eleitorais. Tem um tesoureiro independente e temos um auditor independente. Tudo isso eleito. Aqui no Brasil, o que fazemos? Elegemos para o quê? Executivo, legislativo. Elegemos para mais alguma coisa? Muito bem. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos delegando poder a um representante. O que esse representante faz? Cria mais poder para si próprio. Como? Cria agências regulamentares, cria mais burocracia. Através disso, ele consegue. Ele talvez não exerça o poder, mas a agência que ele nomeou, alguém que ele encarregou de algum cargo de uma autarquia, esse sim vai exercer o poder ilimitado. E nós não temos nenhum controle sobre esse. Nós só temos controle sobre aquele que nós eleitamos. Nem sobre o eleito nós temos muito controle. Então, de fato, temos um problema aí de autocracia, de um Estado autocrático que nos permeia. Então, aqui, a função do Estado, a visão geral, né, dos Estados Unidos era exatamente essa. Acho que o Ribas mencionou muito bem. O presidente, representativo, estou falando do sistema presidencialista norte-americano aqui. O presidente era o chefe de Estado. Ele não governava, quem governava eram os governadores. Ele, em posição de chefe de Estado, qual era a sua função? Proteção dos eleitores, proteção da sociedade organizada. Esse era a sua função. Contra quem? Contra governos, os governadores, o poder executivo local. Esse aqui era o ponto. Essa dinâmica aqui, todos os países das democracias liberais do século XIX adotaram esse modelo. Se não era um presidente, era um monarca. Era exatamente assim que eles operavam. Vamos à frente aqui. Outro ponto que é interessante aqui são constituições interventoras versus constituições não interventoras. Aqui eu dou um exemplo. O que significa uma Constituição? Como determinar a diferença de uma Constituição interventora e de uma não interventora? Uma Constituição interventora, quando se lê a Constituição, o Estado pode muita coisa. O Estado pode, ou se obriga, a entregar lazer, a entregar estabilidade de família, a entregar melhores condições de trabalho, a entregar previdência, a entregar regras de trabalho. Então, o Estado se obriga a muita coisa. Isso é uma Constituição interventora. Quando o Estado não se obriga a nada e se limita a somente muito poucas coisas, é uma Constituição limitada ou uma Constituição liberal. Aqui o que vemos é Inglaterra, Estados Unidos, Japão, todos esses aqui adotaram constituições não interventoras. Então, o que se vê aqui, quando um período até extensivo, são longos períodos de estabilidade política. Esse é que é o ponto. Sem estabilidade política,
nós não temos prosperidade. Porque se temos intervenção a todo momento, nós temos violação de direitos básicos, violação de patrimônio pessoal e patrimônio público. Então é difícil você perpetuar a prosperidade quando você está sempre violando direitos individuais, sobretudo direitos de propriedade. O Brasil, até 1934, teve duas constituições liberais, duas constituições extremamente limitadas. A primeira do Império e a primeira da República. Já em 34, desde então, temos uma Constituição. Em 34 foi uma Constituição comunista, literalmente. Nacionalizou o subsolo, nacionalizou o ar, nacionalizou bancos, seguradoras. E nós seguimos esse mesmo modelo desde então. Extremamente interventor desde 34. A Argentina, que nós sempre, sobretudo a geração anterior à minha, fala da riqueza da Argentina. Como é que essa riqueza foi conquistada? É só olhar a Constituição da Argentina. É uma Constituição não interventora, é uma Constituição liberal de 1853, quase 100 anos de liberalismo na Argentina. Claro que você vai criar um país rico e próspero. Então temos aí, desde 1949, sobe Perón altera a Constituição, temos constituições interventoras, desde então a Argentina só vem empobrecendo. Esse aqui é o ponto principal também. Então, é um problema de estabilização, porque constituições interventoras geram instabilidade política, porque você está sempre intervindo na sociedade e na economia. Você não deixa a sociedade e a economia trabalhar em paz, em ordem natural. Você está sempre intervindo, querendo aplicar avanços sociais. Então, vamos aqui agora, considerando os 200 países que existem, mais ou menos 200 países no mundo, todos eles se classificando como Estados de Direito, apesar que nem todos são, de fato, Estados de Direito, mas vamos aqui classificá-los. Eu gostaria de passar um pouco mais de tempo, eu agradeço a oportunidade até, porque isso faz parte de uma outra apresentação, eu tenho que correr por esse tema e acho que é um tema importante. Vamos entender aqui que no mundo temos Estados de Direito, a maioria dos países se consideram Estados de Direito, e temos autocracias, nada mais são do que ditaduras, tá? Sempre absolutistas. Então, nos Estados de Direito, você tem dois tipos de Estados de Direito. Temos um Estado de Direito monárquico e temos um Estado de Direito republicano. Do Estado de Direito monárquico, temos duas opções: constitucionalista e parlamentarista. E nas repúblicas temos aí 4 variações. Temos o presidencialista, temos a presidencial parlamentar, temos o inverso, parlamentar presidencial, e temos a parlamentarista. Eu vou entrar na diferenciação de cada uma delas. É muito importante que nós entendamos isso. Então vamos lá. Da esquerda para a direita. Modelo constitucional parlamentarista. Significa o quê? Significa que o parlamento escolhe o executivo. O parlamento escolhe o executivo. Qual é a função, então, do monarca? O monarca é o chefe de Estado que aquiesce à escolha feita pelo parlamento. Muito bem. O constitucional, o monarca, que é o chefe de Estado, ele é que escolhe o executivo, e a função do parlamento, existe um parlamento numa monarquia constitucional, o parlamento diz sim ou não, pela escolha do monarca. Essa que é a grande diferença. O Brasil era monarquia constitucional. Tá? Esse aqui era o ponto. Na época do Império, o imperador é que escolhia o primeiro-ministro, e o parlamento decidia se era uma boa escolha ou não. No que estamos aqui, então entendemos aqui a diferença, né? Que o parlamentarismo, o executivo é escolhido pelo parlamento. Sistema republicano presidencialista. Esse é o modelo norte-americano. Claro que aí você tem que ter uma separação, mas eu não vou incluir o sistema norte-americano aqui, porque na definição da maioria dos sistemas presidencialistas do mundo, exceto o norte-americano, tal qual eu mencionei anteriormente, não segue aquele modelo que eu expliquei, em que é uma separação do chefe de Estado e o executivo. Em quase todos os modelos presidencialistas do mundo, eles concentram poder, o executivo, o chefe do governo, é
o chefe do Estado. Então, há uma concentração natural. Recentemente, na Turquia, alguém acompanhou o golpe que foi dado na Turquia? Atatürk, em 1923, criou o sistema parlamentar na Turquia. Foi um grande avanço para o sistema secular turco. E, aliás, eu acho que é o único que consegue sobreviver em estabilidade e abraçar o secularismo naquele momento, foi o sistema parlamentar presidencial. Separava muito bem quem era chefe de Estado e quem era chefe de governo. O executivo era escolhido pelo parlamento e o chefe de Estado era eleito separadamente. Muito bem. Ele foi sempre muito crítico desse modelo, porque não dava a ele poderes plenos. Então, o que ele fez? Ele criou o presidencialismo esse ano. Em criando o presidencialismo esse ano, ele concentrou os dois poderes. O interesse dele é o quê? É democratizar o sistema? É dar mais abrangência ao sistema? Claro que não. É concentrar mais poder para poder fazer o que ele quer. Então, o sistema presidencialista, ele, de fato, ele regride muito na história. O sistema comunista presente hoje, ele é um regresso ao que existia em Atenas, não em Esparta, em Atenas. Era um monarca eleito, um arconte, que ele concentrava todo o poder, por isso que gerava estabilidade. A república presidencial parlamentar, ela basicamente, ela significa o quê? É um semipresidencialismo. Só existe na França, Portugal, são países aí, vamos dizer, mais na Áustria também, e agora, se não me engano, a Rússia se transformou nisso aqui. Mas, basicamente, ele funciona similar ao sistema monárquico constitucional, em que o presidente eleito, ele nomeia um primeiro-ministro. Então, esse seria o presidencial parlamentar. É muito raro esse sistema, tá? Não é, ao menos nos países ricos, muito raro. E temos o parlamentar presidencial. Tá, o parlamentar presidencial, esse é mais raro ainda. Esse é o modelo da África do Sul, seja que o chefe de Estado, ele também é escolhido pelo parlamento. Então, é eleição indireta para um chefe de Estado. E temos, eventualmente, aí o modelo alemão, que é o parlamentarista, em que o chefe de Estado é eleito, presidencial, e o executivo é nomeado também pelo parlamento. Está claro essa diferenciação entre cada um? Se quiserem que eu repita, vai ter provinha no final daqui, tá? Então, lembre-me, estou brincando. Bom, mas o que esse quadro quer dizer? Significa o seguinte, se vocês olharem aqui, o IDH, que mede o Índice de Desenvolvimento Humano, acima de 85, vai até de 0 a 1. Acima de 0,85, ele é considerado primeiro mundo. Nós não estamos nessa lista aí, né? O Brasil não está nos IDHs mais altos do mundo. Aqui vemos uma concentração em monarquias parlamentaristas, e algumas, somente 3 constitucionais, e aqui, em termos de sistemas republicanos, estamos vendo que tem aqui poucos, né, comparados aqui com a concentração que temos em monarquias constitucionais. Por que será, hein? Será que a estabilidade não tem nada a ver com isso? Estabilidade que gera prosperidade, aumento de IDH? Vamos ver isso depois. Vamos ver o próximo nível, ou seja, entre 0,7 e 0,85, aí temos bastante países. Começa a crescer aqui países parlamentaristas. O Brasil está ali na parte presidencialista. Mas o que você vê um aumento entre o quadro anterior é exatamente esse aqui, ó, do presidencialista e o presidencial parlamentar, que significa o quê? Aumento de força no executivo. Então, vemos aqui, à medida que você vai caindo o IDH, começa a parecer que o executivo é forte. Interessante isso. Caímos mais agora do IDH, estamos indo para baixo do IDH, países menos desenvolvidos, de 0,7 a 0,5, em termos de IDH. Olha a concentração em presidencialistas. Olha mais aqui presidencial parlamentar, e aqui até os parlamentaristas começam a diminuir o número aqui, e as monarquias também, e as autocracias, bom, essas aí não considero aqui nessa análise. Então, começamos a ver uma concentração cada vez maior de sistemas de executivo forte, à medida que você vai empobrecendo. Vamos mais para baixo aqui. Aqui são os mais pobres. Os mais pobres são quase que exclusivamente
países com executivo forte, presidencialistas ou presidencial parlamentar. Isso é um fato. Então, o que podemos concluir dessa análise? Vamos aqui ao próximo. Existem ditaduras descentralizadas com poder fragmentado, tal qual mencionei anteriormente, separava chefe de Estado, chefe de governo, fragmentava diversos poderes nomeados e eleitos pelo povo. Existem ditaduras assim? Ao contrário, ditaduras são centralistas, elas querem concentrar cada vez mais poder, precisam do executivo forte para executar. Deixa eu voltar aqui. Então, quanto mais alto o IDH, mais fragmentado é o poder, mais descentralizado é o poder, menos intromissiva é a Constituição, mais validação popular de cada um dos poderes, não só aqueles 3 poderes, não estou falando de autarquias também, burocracia, o poder do povo podendo nomear um burocrata, isso acontece. Mais legítimas as instituições. E mais estável e duradouro é o poder. Isso se transfere em prosperidade. Com relação à legitimidade de instituição, vou fazer assim, um último comentário aqui, esse item número 5. O que vemos no Brasil aqui é uma subserviência à maioria das instituições fortes de fora. Por quê? Porque nossas instituições não são legítimas, não são legitimadas pelo poder, pelo voto popular. Não são legitimadas pelo conjunto de poderes, pela organização dos poderes. Se elas não são legítimas, nós não temos confiança nessas instituições. Então, nos submetemos a um poder externo, muita facilidade. ONU, Unesco, Organização Mundial da Saúde, todos têm interferência no Brasil. Por quê? Não temos instituições fortes. Você acha que a ONU, Unesco, Organização Mundial de Saúde, tem tanta interferência no Brasil quanto tem nos Estados Unidos, ou vice-versa? Claro, os Estados Unidos têm instituições muito fortes. Então, eles se blindam dessas intromissões. O Brasil não tem. Então, acaba se sujeitando a esses poderes externos, essas interferências externas. Esse aqui é o ponto aqui. Vamos adiante aqui. Então, a grande questão é o seguinte. O que é mais fácil nesse momento? Descentralizar, consertar o presidencialismo, tal qual ele se apresentou agora no Brasil, ou a mudança de regime? Isso é uma coisa que nós postamos aqui, podemos até abrir um debate com relação a isso. Nós apresentamos ali os regimes, os diferentes modelos, as definições, a consequência de cada um em termos de IDH, e eu posso até mencionar. Agora podemos abrir para o debate logo na sequência dessa pergunta. O Brasil hoje está quebrado, a federação está quebrada, os estados membros estão quebrados. Para consertar o presidencialismo hoje, precisamos descentralizar, tirar poder tributário da União, transferir para os estados, transferir para os municípios. A União estando quebrada, faz sentido tirar poder da União e transferir para os municípios? Como é que ela vai deixar de ser quebrada? A não ser que ela transfira também as dívidas, certo? Então, a descentralização é possível? Eu imagino que o quadro político não vai querer absorver a dívida da União. Então, temos um problema aí que podemos discutir, se isso é fácil ou não. Isso é um problema subjetivo. A mudança de regime, no entanto, aqui o que isso significa? Existe já uma vontade política de mudar, sair do sistema presidencialista. Existe já uma camada de políticos querendo já, entendendo que precisamos de um poder de Estado, separado do poder executivo. Mesmo que se mantenha o centralismo, mantenhamos o centralismo na União, concentração de recursos tributários e poder político. Muito bem. Então, já existe uma certa pré-condição para uma mudança de regime. Aí, agora, que regime nós vamos optar? Se nós vamos optar para fora do presidencialismo, temos aí poucas opções. Claro que temos aí a questão parlamentarista, sem dúvida, mas temos que ter um chefe de Estado. E vamos lembrar que os poderes que vocês oferem ao chefe de Estado versus o poder que existe no Executivo, isso é para a condição de cada país. Não é uma regra clara e nítida que difere um do outro. Cada país
parlamentarista difere um do outro, enquanto poder o chefe de Estado tem versus o executivo. Então, essa estabilização depende de um debate político, depende de um entendimento político. Mas é essa estabilização que temos que discutir. E temos que sair do presidencialista, porque ele, naturalmente, ele desequilibra os poderes, ele traz muito poder para o executivo, em detrimento dos outros. Precisamos sair disso. Só com uma mudança, uma criação de um poder de Estado separado, é que vamos poder fazer isso. Agora, esse que seria o grande debate aqui, consertar o que existe ou mudar de regime. Eu encerro por aqui minha palestra. Muito obrigado pelo tempo. Por favor, considere o despropósito de eleger um político partidário como chefe de Estado numa república. Caso da Alemanha, da Itália, de Portugal. Soluções: monarca ou total ausência? Não, total ausência não é possível você ter um parlamentarismo sem um chefe de Estado. Eu não acho que isso é saudável. Eu acho que você, não tendo ou um monarca ou um presidente eleito, você não vai conseguir estabilizar o parlamentarismo. Você vai criar um executivo forte. Vamos lembrar, o parlamentarismo é que vai escolher o executivo. Então, se você não tem um contraponto de Estado, você não tem um controle, um limite no executivo. O executivo ele vai brotar da conjuntura do parlamento. Geralmente, se o parlamento tem uma maioria que consegue formar um governo, ele escolhe um executivo que naturalmente já tem essa maioria. Então, qual é o limite? Nenhum. Ele não tem limite. O executivo é formado por um governo que legislativamente já tem maioria. Então, não tem limites para esse executivo. Você precisa de um chefe de Estado limitando esse poder. Então, esse que é um ponto. Então, eu acho que tem que ter ou um monarca ou um presidente eleito. Da Jane Sampaio, Pontes Penteado. O significado da sociedade civil organizada, ação civil pública. Qual o entendimento destas duas instâncias no Brasil atual? Olha, a definição clássica de sociedade organizada, sociedade civil, era aristocracia. A sociedade em si, a base, a massa, ela nunca mandou em nada. Essa aqui é a verdade. Então, a massa, ela contribui para o quê? Para a qualidade dos seus cidadãos do bem, aqueles cidadãos que olham o bem comum, não o bem próprio. Essa é a definição clássica de aristocracia. A sociedade organizada nada mais é do que a aristocracia. Não significa essa definição deturpada que nós convivemos hoje em dia. A aristocracia era cidadãos do bem, ponto. Não significava nobreza, não significava títulos nobiliárquicos, não significava herança, não significava nada disso. Era cidadãos que queriam ver o bem do seu país, ponto. Então, essa é que é a função da sociedade civil organizada. Então, agora, o ponto que colocam civil versus sociedade organizada, eu não sei por que desse termo civil, como se existisse uma não civil. Uma sociedade não civil, uma sociedade militar, talvez, não faz muito sentido. Então, na verdade, é sociedade organizada e essa é a aristocracia. Como desfazer mais ou menos 30 anos de ideologia comunista, socialista. O que é isso aqui? Defendida na sociedade conforme as ideias de Gramsci. Ah, tá. Como desfazer dessas ideias? Olha, é mais simples do que a gente imagina. Na minha opinião. Por quê? Vamos entender. A Revolução Russa, ela só se materializou com o quê? Dinheiro do Kaiser. Foi o Kaiser Wilhelm von Hohenzollern que financiou a Revolução Russa. Sem dinheiro, você não consegue combater a lei e a ordem natural. O que acontece se você parar com a propaganda? Pare com a propaganda socialista. Pare com ela, que custa caro.
Custa caro você fazer propaganda. Naturalmente, o que brota? A lei e a ordem natural. Esse é que é o ponto. Então, é mais fácil do que a gente imagina. Ao invés... Claro que temos que ter contrapontos ideológicos, temos que ter um combate da razão e da verdade, sem dúvida. Razão e verdade sempre prevalecem. Mas a lei e a ordem natural são muito mais fortes. Se você remover a capacidade de financiar essa revolução socialista, naturalmente, a sociedade conservadora brota. Isso, na minha opinião. Tá? Mas é por isso que eu acho que é mais fácil do que a gente imagina. Claro que temos que ter aí um grande incentivo de cima, mas eu não acho que é tão complicado assim. Deixa eu ver aqui mais. Eu quero. Porque eu quero, se me permite, que o Brasil seja uma nação forte, poderosa e hegemônica. Então, eu estou dizendo aqui que há uma necessidade de mudança de regime no Brasil, que nós precisamos de uma nova organização na federação, uma nova Constituição e plebiscitos nos estados e no país. É esse que é o resumo desses tópicos aqui. Precisamos de uma nova Constituição, indubitavelmente. Pergunta qual que é? A pergunta é se nós precisamos ter uma Constituição nova? Sim. Nós precisamos ter federalização, transferência do poder da União para os Estados-membros, municípios? Sim. Precisamos ter mais plebiscitos locais? Sim. Precisamos ter o recall de candidatos e também de burocratas, autarquias. Vamos lembrar, temos aí o Executivo Federal nomeia para 31 autarquias, se eu não me engano, agências regulamentares, mais 20 e tantos universidades federais, mais 30 ou 40 organizações de estudo, tudo isso nomeado pelo Executivo. Se o Executivo ficar com um poder só, poder de nomeação, só, ele já é de um poder tirano. Porque ele pode nomear para todas as... Ele não tem também limite em que agências reguladoras criar. Não temos limites. Então, se você não consegue colocar limites no que o governo consegue criar em termos de regulamentação, você tem um Estado autocrático. Então, isso aqui está em linha com... Eu concordo com o que você está falando. Essa é mais uma afirmação do que uma pergunta. Sim, eu concordo. Então... Meu nome é Paulo Augusto de Azevedo Antunes, faço parte desse grupo. Primeiro, eu queria dar parabéns pelo brilhantismo, pela profundidade e abrangência da sua explicação. Obrigado. Acabamos de concluir que quanto mais alto é o presidencialismo, mais baixo é o nível de prosperidade e DH. Então, a minha pergunta seria a seguinte: o que deveria ser feito? Que mecanismo se utilizar para que nós pudéssemos mudar esse Brasil? Quer dizer, trazer para o país prosperidade, IDH alto e segurança jurídica, com as leis que nós temos, com a Constituição, Código Civil e outros códigos. Obrigado. Obrigado. Olha, o que está acontecendo agora no Brasil é uma preocupação muito grande na mudança de governo. E, de certa maneira, a sociedade organizada fica aliviada. Temos agora o Dória entrando, como o Ribas mencionou muito bem. Temos o Dória entrando no executivo aqui de São Paulo, temos o PT perdendo a maioria dos poderes executivos locais, muito bem. Temos aí eleições para governador e presidente. Mudança de governo não influi em absolutamente nada. Aliás, eu nem falei em governos aqui. Eu mencionei aquele quadro lá de Estado, de constituições. Temos que mudar a Constituição do Brasil, que é extremamente interventora. Ela dá, o que significa isso? Ela dá extremos poderes a qualquer governo entrar. Qual que é o nosso risco? Qual que é o risco Brasil? O risco Brasil é que, com o Estado interventor que nós temos hoje, com leis que permitem que qualquer governo que suba faça o que ele quiser, qual que é o nosso risco? Que um populista seja eleito mais uma vez. Então, nós não podemos eleger mais populistas. Com o Estado interventor que nós temos hoje constituído, nós não podemos ter o luxo de eleger um populista. Simples assim. Então, toda eleição teremos que desarmar uma bomba.
Qual que é a bomba? Ih, está vindo um candidato socialista. Ih, está vindo um populista aí que vai fazer isso, aquilo, tal, tal, tal. Esse é que é o nosso risco a cada 4 anos. Se nós não debelarmos esse risco, isso é perpétuo. Essa vai ser a nossa vida. E eu digo mais, o que nós estamos vivendo hoje, com a saída desse ciclo populista, vamos viver de novo. Isso é garantido. Isso está na nossa história dos últimos 120 anos. Isso vai se comprovar uma ruptura presidencial mais uma vez no nosso ciclo. Isso é garantido. Não é achismo, não é esperança. Então, o que fazer para você ter a real prosperidade? Se você elege só um governo, ele pode até oferir prosperidade em um período. Ah, vou privatizar, vou desregulamentar. Mas com a Constituição lá, imutável, muito pelo contrário, nos últimos 2 anos, piorou para nós. Não sei se vocês se lembram, Roberto Requião, grande senador, grande comunista, passou o direito de resposta nesse interim. Agora, se nós ofendermos um político, ele tem direito de resposta. Então, nenhum jornalista, nenhum ativista político pode ofender um político, porque ele terá direito de resposta no seu próprio canal, e se isso não for dado, multas, sanções, talvez até prisão. Então, nós temos um Estado que piorou nos últimos 2 anos, por incrível que pareça. Removemos um governo, mas o Estado piorou. Então, se nós não fizermos mudança no Estado, que significa Constituição, nós não estamos fazendo nada. Isso vai se repetir, nós teremos um populista possivelmente sendo eleito aí em 2018, o Lula até já fez esse comentário, perdemos agora em 2016, mas 2018... pode mudar, claro que pode mudar. A Constituição está aí permitindo, a Constituição é a maior amiga de um populista. Ela é feita para um populista. Então temos aí um problema gravíssimo. Se quisermos um país próspero, de identidade própria, com instituições livres, independentes e legítimas, precisamos mexer na Constituição. Caso contrário, temos aí uma perpetuidade do que estamos vivendo hoje. Essa é a minha... Não sei se você respondeu a tua pergunta. Obrigado. Sim. Agora, eu vou deixar bem claro aqui que o diabo está nos detalhes. Existem vários sistemas parlamentaristas, vocês viram até que tem sistemas parlamentaristas que não são tão ricos assim, que não são de primeiro mundo. Então, qual é a distinção aí? É o equilíbrio dos poderes e as forças que você dá, os direitos que você dá a um chefe de Estado de limitar o executivo. A função do chefe de Estado é de representar a sociedade. Essa é a função do chefe de Estado. A função do chefe de Estado não é de governar. A função do chefe de Estado é de limitar o governo e a burocracia. Porque é exatamente o governo e a burocracia que interferem na sociedade. Então, o chefe de Estado, a função dele é intervir. Se constituímos um parlamentarismo em que o chefe de Estado não tem o poder necessário para criar esses limites na burocracia e criar esses limites no executivo, temos aí um problema. E quem está levantando a temática política do parlamentarismo hoje, não quer um chefe de Estado limitando o poder. Muito pelo contrário. A PEC do senhor Aloysio Nunes, que é do PSDB, aquilo não é parlamentarismo. Aquilo é um absurdo de um presidencialismo parlamentar, como eu mencionei ali. Que o presidente nomeia um primeiro-ministro. Então, é um poder de nomear o primeiro-ministro, com um detalhe. Ele pode nomear qualquer um. Olha esse detalhe. Ele pode nomear qualquer um. Não precisa ser alguém eleito. Não precisa ser do partido majoritário. É perigoso. E é isso que o PSDB estava empurrando. O PSDB, para não falar no PT. Né? Então, o parlamentarismo, essas regras, precisa se olhar com muito detalhe, entender como é que esse equilíbrio é feito,
que tipo de limites e que tipo de controles o chefe de Estado vai ter no Executivo e no Legislativo, na burocracia. Porque é isso que... Então, temos que caminhar para ter um chefe de Estado separado de um chefe de Executivo. Eu posso deixar como essa um objetivo geral. Tá? Agora, olhar com olhos de águia em cada uma dos poderes que vai ser oferido para cada um deles. E poderes de nomeação e de controle. Então, isso é onde a nossa ação deveria estar. Em que tipo de poderes cada um desses aí vai ter. Esse que seria o nosso rigor. Não sei se eu respondi. Você respondeu? Tá, obrigado. Bom, acho que encerramos aí as perguntas. Bom, muito obrigado. Quero agradecer a participação Muito obrigado. do príncipe de Bragança. Certamente enriqueceu os nossos trabalhos e nós vamos encerrar os debates para terminar esse primeiro bloco de trabalho. Vamos para o almoço e 13h30 nós vamos retornar com a palestra sobre as fragilidades das urnas eletrônicas. As perguntas que ficaram sem resposta poderão ser formuladas via internet, que o príncipe certamente, o príncipe Luiz Felipe certamente responderá. Eu quero deixar um esclarecimento aqui importante. Eu noto, inclusive entre nós, uma confusão entre sistema e regime. Tá? Sistemas são os mecanismos. Então, você tem o sistema presidencialista, a monarquia constitucional parlamentarista, a monarquia absolutista, você tem uma república parlamentarista. Isso é sistema político. Regime é totalitário ou democrático, ou as nuances entre eles que eu não aprovo, né? É o que nós temos aqui. Democracia, eu quero reprisar, é segurança do direito. É um regime, faz parte do regime democrático. Não tem nada a ver com o sistema é o mecanismo. Ficou uma pergunta aqui sobre a questão da República, do Conselho de Estado, né? Como podemos ter uma república federalista com poder moderador? A questão é muito simples. É o que disse o Luiz Felipe. Você não pode ter um chefe de Estado e chefe de governo, porque isso causa uma confusão e o governo fica sem limites. O governo e o chefe de Estado na mesma pessoa, há uma confusão da coisa pública com interesse particular e leva à decadência, né? E o poder moderador, ele aprimora o presidencialismo, dotando a república presidencialista da qualidade que a monarquia parlamentarista tem, né? Que é o controle da ética da máquina pública. Ele pergunta se seria possível a volta da monarquia através de um plebiscito. Nós já tivemos um plebiscito e a monarquia não, por falta talvez de conhecimento, porque naquele momento não existia uma proposta melhor. Porque a república presidencialista que nós estamos vivendo tem os seus frutos, né? Essa árvore não produziu bons frutos. Nós temos que aprimorar, tanto a monarquia também veio se aprimorando no decorrer dos séculos, e tem uma vantagem que sobre a república essencial é que o monarca ele é educado para governar, ele é versado na arte de governar. Agora, no presidencialismo nós vivemos de susto em susto. Não sou monarquista, estou só fazendo uma análise fria, não é? Agora, o monarca ele pode ser muito bem educado também
e não cumprir. Né? Tem uma distorção qualquer de personalidade que não leve a um bom governo. Então, o que nós temos que aprimorar são os mecanismos institucionais partindo de conceitos corretos. Por exemplo, democracia, eu quero repisar, segurança do direito, ponto, não é nada mais do que isso. Então, os senhores têm que ter em mente regime e sistema, que é uma coisa e que é outra, para poder desenvolver o raciocínio com base na realidade. Quero agradecer e convidá-los, então, aqueles que estão